tá? A Glória vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Evita as contendas sempre inúteis. Entre contendores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa. Traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo que a todos nos ensina sem pressa. Esse é um exercício quase que diário que devemos fazer. É uma das mais tendências que temos que combater em sendo espíritas. As discussões, as desavenças e as discussões calorosas, aquelas violentas que de vez em quando temos e que desperdiçamos uma energia enorme, uma energia física, uma energia emocional e uma energia espiritual. Dizemos palavras que não queríamos dizer, ofendemos, nos transformamos até na face, nos gestos, o corpo todo contraído, o dedo em riste, não é verdade? Desarmonia total. E as consequências são descargas de adrenalina, tanto para o físico quanto para o espírito, profundamente. Joana nos diz, numa outra oportunidade, que essas energias não deveriam ser desperdiçadas, mas deveriam ser aplicadas para o nosso autoaprimoramento, para o nosso interior, para a construção melhor do nosso interior, até a gente exteriorizar as nossas conquistas como simpatia, cordialidade e amor. Tenham todos uma boa palestra. Jesus, nosso mestre, amigo, de amor incondicional, nos reunimos nesta noite, Senhor, para aprendermos sobre Ti, sobre os Seus ensinamentos, e pedimos que nos envolva em Suas bênçãos, trazendo a serenidade aos nossos corações e o despertar das nossas consciências, como também pedimos à nossa mentora Joana de Ângeles, que envolva com todo o seu carinho e a inspire a Jane Angelice, trabalhadora da casa, nos estudos que ela nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Lembrando que a palestra está sendo transmitida ao vivo pelo canal 14 da TV FEB. Boa noite a todos, tá bom? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, esteja em nossos corações e que Joana, nossa mentora querida, nos inspire e nos ampare a todos nessa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada, né, Iraci? Estou nervosa como toda debutante. Sério, porque é a minha primeira vez na palestra do Seja. E a gente fica assim preocupada, e agora, como será? Mas é uma alegria muito grande e meu coração se enche de gratidão por essa oportunidade
de estarmos nessa casa de amor e de bênçãos que dá tantas oportunidades de trabalho a todos aqueles que queiram estar junto conosco. Existe uma história que é atribuída a Esopo, que fala de um carroceiro que carregava uma carga muito pesada. Quando ele estava andando na estrada, ele atolou. E ele não conseguia sair daquele lugar onde a sua carroça tinha ficado ali atolada. Tinha muita lama. Quando ele estava passando, ele pensou e viu assim, tem Hércules. Todo mundo já ouviu falar de Hércules, aquele fortão poderoso, que poderia ajudar a tirar aquela carroça do atoleiro. E ele ficou ali esperando que o Hércules fizesse alguma coisa. Quando o Hércules chegou perto desse carroceiro, ele falou assim, anda rapaz, força nessa história, empurra que ele sai do lugar. Se você não fizer uma forcinha para tirar a sua carroça desse atoleiro, eu também não vou lhe ajudar. Existem variações quando a gente conta essa história, pode ser que vocês já tenham visto outras histórias parecidas, mas o fato é que a única moral possível nos diz, faça a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, eu também não tenho como fazer a minha. Então, quando estamos chamados aos desafios da vida, nós precisamos pensar nessa história também. Benjamin Franklin foi um dos homens mais lúcidos do século XVIII. Em 1736, ele escreveu em seu almanaque, Deus ajuda a quem se ajuda. Um século depois, Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo aquela frase muito famosa e que todos nós conhecemos bem. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Esse é o nosso tema de hoje. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Vamos fazer as nossas reflexões sobre o que o céu pode fazer por nós e o que nós podemos fazer por nós mesmos. A passagem evangélica diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Essa passagem está no capítulo 25, buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que procura, encontra. E se abrirá aquele que bate a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Essa é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. Essa passagem nos remete exatamente ao tema, ajuda-te, que o céu te ajudará. E nos leva a refletir sobre duas leis morais, que estão escritas no Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, a lei do trabalho e a lei do progresso. Porque o progresso é fruto de muito trabalho. Desse nosso ponto de vista, é que nós vamos começar a refletir. Por que trabalhamos? Por que precisamos trabalhar? E nós vamos procurar o socorro e as informações no Livro dos Espíritos, na pergunta 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei natural. Os espíritos respondem a Allan Kardec. Por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, assim como o corpo. A trabalhar mais, desculpe, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, a gente começa já a refletir na primeira pergunta e resposta do Livro dos Espíritos da Lei do Trabalho. Quanto mais formos ficando civilizados,
mas precisamos trabalhar. Porque aumentamos as nossas necessidades e queremos ter mais prazeres. Ficou baixo aqui, né? Mas o que a gente precisa refletir nessa história toda, pessoal? Já perceberam que quanto mais a gente vai vivendo, amadurecendo, ou até trabalhando, ou conquistando alguns patamares na vida, o que acontece com a gente? Melhora ou piora? Depende de por onde a gente olha. Pode melhorar por um lado e pode piorar por outro, porque a gente gera mais necessidades. Aquilo que eu não precisava no passado, hoje eu preciso. Isso me obriga a fazer o quê? Trabalhar mais. Isso é bom ou ruim? Tudo depende do olhar que a gente dá. Porque o trabalho é aquilo que exercita a nossa inteligência. É aquilo que faz com que a gente caminhe, com que a gente entenda esse processo de evolução que está inteiramente ligado ao trabalho. Outra pergunta da lei do trabalho no Livro dos Espíritos. Deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, isso quer dizer que quando estamos aqui na casa espírita, é uma ocupação útil. Útil para nós, porque estamos aprendendo e com esse aprendizado poderemos melhorar a nossa própria vida e a vida de todos aqueles que entrarem em contato conosco. Então, o trabalho pode ser material, mas ele também pode ser um trabalho espiritual, que, a bem da verdade, é o que viemos buscar numa casa espírita. Porque o trabalho é imposto ao homem? Kardec continua perguntando aos espíritos. É uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência, por isso deve seu sustento, segurança e bem-estar apenas ao seu trabalho e à sua atividade. Desde o início, quando nós começamos como espécie, nós começamos a trabalhar. No início dos tempos, nossa preocupação era o quê? Comer. Ainda temos. Mas lá era mais focado, porque nós não tínhamos as preocupações e os quereres que nós temos hoje. Então, nós queríamos comer. Precisávamos vestir. Precisávamos morar. Para comer, precisava ir atrás da caça. Para morar, precisava construir alguma coisa. Muitas vezes, moramos em cavernas. Moramos, tá, pessoal? A gente já morou em caverna, todo mundo. Então, a gente procurava o quê? Aquelas coisas básicas da nossa sobrevivência. E precisávamos trabalhar para isso. No início do mundo, viver no planeta era muito difícil. Porque o planeta era muito hostil. E nós precisávamos correr muito atrás dessa sobrevivência. E, para isso, precisávamos trabalhar. Um trabalho meramente braçal nesse início. Na medida em que nós fomos evoluindo, fazendo algumas conquistas, e a nossa inteligência foi se aprimorando, nós fomos descobrindo outras coisas que traziam bem-estar para nós. Então, vejam como a natureza é sábia e como o Criador sabe de todas as coisas. Como é que o Criador nos estimula? Pelo trabalho. Como é que ele nos estimula? É preciso querer ir além. É preciso querer mais para a própria vida. E quando eu quero mais para a própria vida, eu começo a buscar. E se eu busco, e sei como busco, eu vou achar com certeza. A ciência começou a evoluir e começou a trazer para nós soluções que antes não tínhamos. Então, começamos a viver mais porque tínhamos como nos curar das doenças. Todas as evoluções que nós temos no dia de hoje, que, aliás, as maiores conquistas foram no último século, trouxeram para nós melhorias tecnológicas que trazem bem-estar. Trouxeram para nós melhorias no campo da saúde que trazem bem-estar. E a ciência vem contribuindo largamente para que nós possamos
ir em frente. Tudo por meio do trabalho, por meio do esforço. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como é a sua relação com o trabalho? É só para pensar, refletir, não dá para todo mundo me responder. Então eu pergunto para vocês, quem joga na loteria esportiva aqui? Agora vocês podem levantar o dedo. Se ninguém levantar, eu vou acreditar que não seja ninguém joga na loteria. Na minha atividade profissional, eu tenho oportunidade de estar em contato com empresários e com funcionários. E faço sempre essa pergunta. Vocês jogam na loteria? Todos dizem que sim, os funcionários jogam, o dono da empresa também joga. Eu falei assim, legal, imagina que você ganha uma bolada aí na loteria. O que você faz? Primeira coisa que eu faço é largar o trabalho. Não tem diferença se é funcionário ou dono. A resposta não muda. A nossa relação com o trabalho é uma coisa ainda muito complicada. Nós sabemos que precisamos dele, mas se a gente puder, não faz. Se a gente puder, a gente fica quietinho, não move uma palha. Se puder cair tudo do céu, vou adorar. Vai ser tão bom. E a maioria de nós, quando joga na loteria, é esperando isso. Ócio. O ócio cheio de coisa boa para fazer. Tudo aquilo que dá muito prazer e que eu não fiz a vida inteira, porque a única coisa que eu fiz na minha vida foi trabalhar. Não é assim que a maioria de nós pensa? E aí a gente lembra quando Jesus falou, quando ele estava na passagem evangélica, que fala da cura do paralítico, e ele diz, eu trabalho, meu pai trabalha até agora, e eu também. Se o pai trabalha até agora, Jesus, que é a nossa maior referência, trabalha até agora, e nós? Vamos fazer o que das nossas vidas, se não ir em busca do trabalho, que é uma lei natural e é uma lei que leva ao progresso também. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Franco, diz: o trabalho é lei da natureza mediante o qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. No mesmo capítulo, Buscai e Achareis, que é o 25, tem um trecho do livro dos Médiuns, que está no capítulo 26, número 291 e seguintes desse livro. Olha o que os espíritos falam para Kardec, e Kardec coloca no livro dos Médiuns. É só alerta para a gente, alerta para eu ser gentil, porque não é bem um alerta, é um chamado bem forte para as nossas vidas. É uma virtude a aplicação do princípio, desse princípio, né, que é o princípio que vem poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço. Aqui, o Espírito está se referindo àquela nossa preguicinha que a gente gosta de tudo assim, bem mastigadinho. Se puder dar bem cortadinho para a gente não ter o trabalho só de engolir, é isso que a gente quer da vida. E aí, os Espíritos estão respondendo para Kardec. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito de que não haviam feito. Não. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir a rota que leve a ele, dizendo, marcha, e atingirá o objetivo. Encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afastas por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, o alerta vem do livro dos Espíritos, vem do Evangelho, o chamado está
também no Livro dos Médiuns. E nós podemos refletir que muito do nosso comportamento se deve ainda a esse mundo de provas e expiações em que estamos colocados. Imagina que a nossa boa vida começa quando estamos na barriga da nossa mãe, um vidão. Tudo recebemos ali de graça, e aí todo o alimento, tudo vem ali para nós, sem que a gente possa fazer grandes esforços. Aí a gente nasce. A gente nasce, e o que acontece com os bebês? Continuam recebendo tudo na mãozinha. E dependendo da forma como a gente cria as nossas crianças, a gente fortalece o hábito. E quando a gente fortalece o hábito e a gente começa a se movimentar, não é se movimentar, a ficar na inércia, o que a gente faz? A gente cria hábitos. E nós somos frutos dos nossos hábitos. Então, se nós não nos habituarmos ao trabalho desde cedo, nós vamos achar que a vida boa, nossa, vai durar, da mesma maneira de quando a gente estava na nossa barriga. Na barriga das nossas mães. E não é assim que a vida se revela. Muito rápido, a vida mostra para nós que a gente precisa se movimentar. Precisa se movimentar também por gratidão. Por tudo que temos recebido e por tudo que recebemos até o dia de hoje. Nós temos esses hábitos e nessa imaturidade psicológica, o que é que a gente faz? Lembrando do nosso tema, ajuda-te que o céu te ajudará, diante dos nossos desafios, dos acontecimentos da nossa vida, a gente pode, dentro da nossa imaturidade psicológica, assumir 3 comportamentos básicos. O primeiro é se comportar como uma criança mimada, bater o pezinho e dizer não quero, não aceito, se jogar como uma criança se joga no shopping. Se bate e se comporta como uma criança mimada, não aceitando e não entendendo o que é a realidade da vida. Um outro comportamento muito comum que a gente adota é a autojustificação. Diante dos desafios, diante dos problemas, eu fico me justificando o tempo todo. Eu fico inventando justificativas para aqueles acontecimentos. Ou pior, caímos na vitimização. Eu sou vítima de tudo, de todos e do mundo. E aí começo, ó vida, ó azar. E quando eu começo, ó vida, ó azar, quando eu estou me auto-justificando o tempo todo, o que eu faço? Eu paraliso. Porque eu não consigo enxergar o que é que posso fazer diante dos problemas e dos obstáculos. Companheiros, vivemos em um planeta de provas e expiações. Problemas acontecerão o tempo todo. E o que é que nós vamos fazer com eles? Vamos ter que olhar e saber o que fazer para resolver. Não adianta fazer... Tem uma outra história que se conta também, que agora me ocorre, que duas pessoas tiveram seu carro enguiçado. Uma se ajoelhou e começou a orar. Ficou orando, me ajuda, Senhor, eu preciso que o meu carro se movimente, ele está enguiçado. Um outro estava esbravejando, reclamando muito, mas estava tentando fazer alguma coisa para tirar o seu carro do lugar. Nesse momento passa um mestre e seu discípulo, e esse mestre fala assim, vamos ajudar aquele rapaz que está ali tentando tirar o carro, empurrando o seu carro. Foram, ajudaram, e o carro foi andando. O discípulo falou assim, mas mestre, por que nós ajudamos aquele que estava esbravejando e não ajudamos o que estava orando? Aquele que estava esbravejando, pelo menos estava fazendo alguma coisa, tentando fazer alguma coisa para sair daquela situação. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E, às vezes, a gente tem, assim, nos nossos hábitos que nós temos no dia a dia, nas pequenas escolhas, nas pequenas situações, já perceberam que a gente faz assim? Qualquer coisa, nós falamos, ah, meu Deus,
Qualquer coisa é um vício de linguagem que a gente assumiu. Uma das coisas que se dizia para nós assim, não pronunciar o nome de Deus em vão. E a gente fala o nome de Deus o tempo inteiro, sem a menor necessidade. Não é verdade? E aí, quando a gente está no meio dessa situação, no meio dessa coisa que a gente é vítima e está se justificando, me ocorre também uma outra reflexão. Qual é a relação que nós temos com Deus? Quem é Deus para nós? Será que Deus é aquele em que a gente deposita todos os nossos problemas e espera que um milagre aconteça? Companheiros, não existem milagres. O que existe é trabalho, e trabalho duro. Somos habitantes de um planeta em que precisamos aprender. E aprendemos pelo trabalho, aprendemos pela superação dos problemas, aprendemos pela superação dos obstáculos. É difícil isso? Trabalhoso, né, Lucila? Trabalhoso. Difícil nunca. Dá um trabalho danado. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte nesse trabalho. E muitas vezes a gente também tem, nesses momentos, uma interpretação equivocada da lei de causa e efeito. Porque aí a gente entende que o que está acontecendo é meu karma. Se isso é meu karma, eu vou precisar viver, eu vou suportar e vou ficar quietinho. Eu preciso viver isso, porque este é o meu karma. Isto é um entendimento equivocado da lei de causa e efeito. As coisas que nos acontecem são para o nosso aprendizado, mas é nossa obrigação fazer alguma coisa para sair daquele estado de coisas. Por que não? Permanecer e falar esse é o meu karma, isso é masoquismo, moçada. Não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Comodismo, acomodação, é esperar que as coisas venham, sei lá da onde, para que a gente não precise fazer nada e os nossos problemas e os nossos desafios sejam superados. Isso é imaturidade. É porque a gente ainda não entendeu integralmente que somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Não adianta terceirizar. E não adianta dizer assim, as coisas não acontecem na minha vida, tem um obsessor. Alguém está me atrapalhando. Ou então, as coisas não acontecem na minha vida, eu vou dizer, Deus esqueceu de mim. Deus nem sabe mais que eu existo. É a gente transferindo para o outro aquilo que a gente deve fazer. E eu não estou com isso querendo dizer que não devemos orar. Eu não estou querendo dizer com isso que a prece não faz parte dessa história toda e desse contexto. No Livro dos Espíritos, mais uma vez, ele responde a tudo para nós. Quem ainda não passou pelo Livro dos Espíritos precisa, viu? Quem já passou, passa de novo. Porque tem coisas que a gente nem lembra mais que está ali. Então, tem uma outra questão aqui do Livro dos Espíritos que fala assim, questão 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro para todos os casos. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Portanto, cumpre que o obsidiado faça por sua parte tudo o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Pedi e obtereis. Batei e se vos abrirá. São variações do mesmo tema que relaciona o querer, o desejar e o agir para obter. Ótima reflexão para a nossa noite de hoje, não é? A questão 663 também fala da prece. Podem as preces que por nós fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus
sempre leve em conta a resignação. Resignação quer dizer ação. Eu aceito e me movimento. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Bem o sabes. São as coerências do que Kardec escrevia nos seus livros. Aborda um tema no Evangelho e a gente vai procurar no Livro dos Espíritos, ele também está abordado com outros esclarecimentos. Se a gente pegar um outro livro do Pentateuco, ali também nós vamos localizar informações completamente coerentes, convergentes com o que Kardec queria passar para nós. Buscai e achareis. Em que consiste a nossa busca? Nesse mundo que nos encontramos, claro que nós precisamos ter buscas materiais. Estamos no mundo material, então ter buscas materiais faz parte desse contexto, faz parte dessa história. Precisamos ir atrás, sim, do estudo, de um bom trabalho, da casa, de vestir, das coisas todas que fazem parte da nossa vida material. Mas para nós que somos espíritos, qual é a nossa maior... espíritos e espíritas, qual é a nossa maior busca? É a busca espiritual. Muito justa a busca do atendimento das nossas necessidades materiais. Mas e o que estamos fazendo com a busca das coisas espirituais? É para isso que estamos aqui. Para estudarmos numa casa espírita, se entendemos o espiritismo como a filosofia que acalenta o nosso coração, que consola a nossa vida e que nos orienta em todos os momentos, o que estamos fazendo com essa busca? Que conta daremos da busca que tivermos feito quando retornarmos à pátria da espiritualidade? Me lembro nesse momento também de uma palestra que assisti do Haroldo Dutra Dias. Quem não conhece e quem nunca assistiu, eu vou falar igual a Luiz Mário, ninguém pode desencarnar sem assistir. Tem que assistir palestra de Haroldo Dutra Dias. E ele fez uma colocação em uma das suas palestras que eu acho bastante oportuna, eu entendi como bastante oportuna para esse nosso tema. Ele falou do cego de Jericó. Lembro dessa passagem do cego de Jericó? Ele era um mendigo, e quando Jesus passou, ele chamou por Jesus para ser curado. E nessa hora, Jesus se dirige ao cego e faz uma pergunta: que queres que eu faça? E eu trago essa pergunta para a nossa reflexão, para a reflexão de cada um de nós. Imagina que num sonho, numa meditação, em alguma rogativa, Jesus aparecesse para vocês, ou para nós, eu estou completamente incluída nessa história, e perguntasse diante da nossa rogativa, dos nossos pedidos, das nossas batidas de porta e das nossas buscas, perguntasse para cada um de nós: que queres que eu faça? Saberíamos responder? Teríamos essa resposta pronta para dar a Jesus, para que o céu pudesse nos ajudar? Bartimeu respondeu: quero ver. E Jesus fez Bartimeu ver. E todas as curas que Jesus fez, Jesus não assumiu a responsabilidade pela cura. Jesus disse: sua fé te curou.
Então, de quem foi o movimento? O movimento foi daquele que foi curado. Então, essa reflexão é muito oportuna para nós. Busca e acha, ajuda-te que o céu te ajudará. Aí eu peço ajuda ao céu, alguém vem e diz, mas tá bom, vou te ajudar, o que você quer? Oi? Não sei. Fico na dúvida. O que de fato eu quero para a minha vida? O que de fato faz isso acontecer? E eu fico pensando também que a gente busca, a gente bate, e será que está batendo na porta certa? Porque aí, às vezes, a gente busca, pede, bate, e diz assim, Deus não está me atendendo. As coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Será que eu estou batendo na porta certa? Será que bater na porta certa não tem a ver com essa resposta que nós poderíamos dar a Jesus? Qual é a porta que a gente quer que seja aberta em nossa vida? Que tipo de porta é essa? E que tipo de pedido é esse? Qual é, de fato, a nossa busca? São reflexões importantes para a nossa noite de hoje. Eu me lembro que... Falar um pouquinho, não vou contar a história da minha vida, só um pedacinho para ilustrar essa história. Que eu fiz escola normal. No meu tempo, fazia escola normal. É fogo falar que fiz escola normal, né? Mas eu fiz. Eu estudei numa escola normal. Passei rapidamente para um concurso do município e dei aula para as criancinhas por 1 ano e meio. Eu tinha 18 anos nessa época, foi logo ali atrás. Então, quando comecei a dar aula, eu falei assim, não quero. Não quero, porque tem que fazer plano de aula, tem que trabalhar em casa também, paga muito pouco, eu não quero. Cheguei na faculdade, falei para os meus colegas assim, estou querendo um emprego. Eu disse, mas puxa, você é servidora municipal, você vai sair do seu emprego? Eu falei assim, quero, não quero fazer isso mais. Pois, quando a gente fabrica uma situação, a gente já sabe que pensamento é força. E vontade, pensamento aliado à vontade, pronto, a gente faz tudo. Eu falei isso no primeiro semestre, durante as férias, o colega, tem uma vaga aí para você ir, você quer? Quero, agora. Cheguei na escola que eu trabalhava e disse, não quero mais isso, vou sair. E um colega mais velho, mais experiente, olhou para mim, eu tinha uns 19 para 20 anos nessa época, ele disse, sabe as palavras daquele professor, da colega meu, nunca mais eu esqueci disso, porque ele falou para mim assim, não faça isso. Você não nasceu para ficar presa nas paredes no escritório. Você vai se arrepender dessa história. Quer saber o que eu fiz? Pedi exoneração. Meus pais quase caíram duros para trás. Para não correr o risco de ter que voltar, eu não pedi nem licença sem vencimento. Pedi exoneração. Fui, trabalhei, e aí fiquei no escritório, até fiquei bastante tempo. E aí... chegou um belo momento, eu disse, não quero mais isso para a minha vida, vou mudar. E quando eu falei para vocês no início, que eu disse que eu tinha feito algumas mudanças, eu estava pensando o seguinte, eu vou mudar porque eu não quero mais ficar onde eu estou. E sabe o que eu fui fazer, pessoal? Eu fui trabalhar com treinamento, eu trabalho sábado, domingo, de noite, por a minha atividade profissional, e como se não bastasse para o Seja também. E aí eu falei assim, gente, eu bati durante alguns anos da minha vida na porta errada. É inútil? Não, porque a gente aprende com tudo. E a gente está onde precisa estar. Então a gente aprende com todas as experiências. Mas eu assino embaixo que eu não tinha que estar tanto tempo. E que as minhas escolhas, aquela que efetivamente traria a minha realização, não estava dentro das paredes do escritório, efetivamente. Tanto que essa atividade que eu faço foi a que durou mais tempo na minha vida profissional. Bater na porta errada.
Às vezes é preciso, a gente aprende com as batidas equivocadas também. Está terminando meu tempo. Você vai me dar 5 minutos aí? Eu vou mostrar? Então tá. Estou terminando. Daqui a pouco ela me mostra um cartãozinho. Está faltando um tempo para falar. Pois é. Então, pessoal, terminando a nossa conversa e as nossas reflexões da noite de hoje, vamos lembrar de uma frase de Emmanuel. O tempo não respeita as obras que foram feitas sem o seu concurso. As obras que são respeitadas são aquelas que tiveram o nosso suor, a nossa dedicação, porque são frutos do nosso trabalho, são frutos do nosso esforço pessoal, do nosso esforço próprio. Nessa reflexão que nós fizemos do cego de Jericó, em que Jesus pergunta: "Que queres que eu faça?", eu faço uma proposta para todos nós. Antes de dormirmos na noite de hoje, nós todos vamos vamos fazer uma leitura edificante. Por favor, quem não faz, vai fazer. É importante fazer uma leitura boa, edificante, antes de nós dormirmos, antes de adormecermos. Nós vamos ler uma página boa, legal, edificante, e nos entregar para o nosso desdobramento durante o sono, se a gente ainda não tem a resposta. A pergunta de Jesus: que queres que eu faça em sua vida? Como você gostaria que eu respondesse à sua busca, ao seu pedido? Pedir, buscar, bater, imperativos da passagem evangélica, que nós vamos procurar responder, refletindo, meditando e buscando as respostas no mais profundo do nosso ser. Nunca faltarão, amigos, mãos invisíveis dispostas a nos ajudar em qualquer circunstância. Mas nós precisamos, por nossa parte, colocar as nossas mãos na obra, as nossas mãos no serviço. Que o Senhor nos abençoe a todos.